Olá pessoal, vamos continuar então falando sobre morfológico de primeiro trimestre. No vídeo anterior já iniciei algumas explicações sobre esse exame, falei sobre o rastreio, terminei falando sobre o rastreio das aneuploidias. Vamos continuar falando desse grande rastreador, que é o morfológico de primeiro trimestre. Qual o outro rastreio, um dos outros rastreios que ele faz, O rastreio de prematuridade. A chance maior ou menor de ter parto prematuro na gravidez. Isso a gente avalia através da história pregressa, dessa mãe, da paciente, se já teve parto prematuro anterior, ou se é o primeiro filho, e aí não entra nos critérios de risco. Se tiver tido um parto prematuro anterior, ela já aumenta um pouco mais o risco. E a medida do colo do útero. Quanto menor essa medida, maior a chance dela ter um parto prematuro. Principalmente se esse colo de útero estiver abaixo de 20 milímetros de comprimento, entre o que a gente chama de orifício interno ao orifício externo. Esse colo, no primeiro trimestre, ele pode ser medido pela via abdominal, mas ele tem que estar muito nítido pela via abdominal. Se a gente tiver alguma dificuldade de avaliar esse colo pela via abdominal, uma coisa que estiver impedindo, ou dependendo da anatomia desse útero, não estiver dando para ver, ele não deve ser postergado, deve ser avaliado então pela via transvaginal, que dá para ver muito bem o colo do útero, inclusive é o padrão ouro de avaliação de colo do útero. Então a gente complementa esse exame pela via transvaginal e coloca como rastreador de prematuridade. Um outro rastreio que a gente falou também é sobre rastreio de pré-eclâmpsia e crescimento restrito. Talvez seja uma das doenças mais prevalentes na gravidez. A pré-eclâmpsia normalmente ela começa mais no final do segundo trimestre, início de terceiro trimestre. E a gente pode utilizar alguns fatores que vão predizer a chance maior de ter pré-eclâmpsia na gravidez. A gente começa pela história clínica da paciente, se essa paciente já teve pré-eclâmpsia anterior, se a mãe dessa paciente teve pré-eclâmpsia em alguma gestação, se essa paciente é hipertensa crônica, ou seja, se ela já tem pressão alta, dependendo muito também do peso da paciente, da altura da paciente, então são fatores clínicos. Junto com esses fatores clínicos, a gente faz a medida da pressão arterial da paciente. Então, como é feita essa medida? A gente chama de pressão arterial combinada. A paciente mede a pressão nos dois braços, ao mesmo tempo, 2 vezes. E a gente coloca também no cálculo de risco. E, para complementar todos esses critérios, a gente utiliza a avaliação do Doppler das artérias uterinas. A gente avalia o que a gente chama de índice de pulsatilidade dessas artérias, vê um índice médio entre as duas artérias e joga também num programa de cálculo de risco. Que eu não tinha falado antes sobre esse programa, mas é o que a gente utiliza e o que dá para a gente o cálculo de risco final para todas essas situações que eu comentei anteriormente. Mas para frente eu vou falar sobre esse programa e detalhar para vocês esse programa, como é que ele funciona. Tá bom? Então até o próximo vídeo.